9h02 aqui no nosso Jornal da Manhã. Muita gente nesse mês de outubro participa das mobilizações pelo Outubro Rosa, a prevenção ao câncer de mama, mas outubro também é um mês importante, especificamente o dia 20 é o Dia Mundial de Prevenção à Osteoporose. No Brasil, 9 em cada 10 são mulheres, pessoas acometidas pela doença, num total de 10 milhões de pessoas. E para prestar esse serviço importante para os ouvintes e os espectadores da Jovem Pan, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o reumatologista Charles Eldan, presidente da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo e professor da Unifesp. Doutor, bom dia, obrigado por visitar a Jovem Pan. Como vai? Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês nessa manhã e falando de um tema muito importante, que é a osteoporose, uma doença silenciosa e eventualmente um tema que ainda é alvo de grande desinformação e notícias falsas. Então é importante que nesse mês de combate à osteoporose, comemorando o Dia Mundial de Combate à Doença, a gente possa estabelecer informação clara para a população no sentido de promover a prevenção da doença e o tratamento precoce. Bom, o senhor usou um termo importante, é uma doença silenciosa, e eu dei aqui alguns números falando principalmente sobre as mulheres, né? Por que as mulheres são mais acometidas com a osteoporose e por que é uma doença silenciosa? E muitas vezes é uma doença que está muito distante dos jovens, os jovens não se preocupam, não se previnem. Essa sua colocação é muito bacana, porque nós entendemos que a osteoporose é uma doença do indivíduo idoso, mas ela começa na infância e na adolescência. Durante a infância e a adolescência, a gente constrói um banco, uma poupança óssea, que vai ser perdida ao longo da vida adulta e durante o envelhecimento. Se essa poupança óssea for grande o suficiente, chances há de que mesmo com a perda fisiológica de osso, o indivíduo não terá fragilidade esquelética. Entretanto, se durante a infância e adolescência nós não tivermos um padrão de vida saudável, com hábitos saudáveis, uma dieta rica em proteína e cálcio, atividade física regular, evitando o tabagismo e o sedentarismo, quando a perda óssea fisiológica que ocorre na mulher depois dos 50 anos de idade, habitualmente depois de instalada a menopausa, a probabilidade de desenvolver uma fragilidade óssea é maior. A doença, ela é uma doença que acomete o esqueleto como um todo. Então, todos os ossos são envolvidos na osteoporose. E o osso, ele se torna frágil, poroso, e por conta disso acontecem as fraturas associadas a traumas pequenos ou eventualmente a nenhum trauma. É aquela senhora que sofre uma fratura de costela depois de um abraço do neto. É o indivíduo que tem uma queda da própria altura andando na rua e sofre uma fratura do punho, uma fratura do braço. Ou o indivíduo mais idoso, por volta dos 70, 75 anos de idade, que cai dentro de casa e quebra o quadril e faz uma fratura do fêmur. Todas essas fraturas têm um impacto muito grave. É estimado que 20% dos indivíduos ou das pessoas que sofrem uma fratura de quadril morrerão dentro de 12 meses. Então é uma mortalidade maior do que a mortalidade pelo câncer de mama. Além desse risco alto de morte, os indivíduos, as pessoas que sofrem uma fratura de quadril, 1/3 delas vão perder a sua autonomia, a sua independência. Vão depender da ajuda de terceiros para se alimentar, para se vestir, para a higiene pessoal. Então, nós entendemos que a fratura, que é a consequência da osteoporose e que poderia ser prevenida, ela causa um grande impacto no indivíduo, um grande impacto na família, que eventualmente terá que cuidar desse indivíduo com uma incapacidade ou uma limitação funcional, e é também uma doença que tem um impacto muito grande na sociedade como um todo, com gastos muito importantes para o tratamento dessas fraturas. Porque são traumas pesados, né? Uma incapacidade muito grande. Habitualmente, o trauma é de baixo impacto, mas a fratura é uma fratura que tem uma magnitude enorme. As fraturas vertebrais que acontecem, elas são assintomáticas em 70% das pessoas. E o cenário que o clínico normalmente vê é de uma pessoa que vem diminuindo de estatura. Quem não tem na sua família alguém que aos nossos olhos está diminuindo de tamanho? E nós tendemos a achar que isso é normal, é por conta do envelhecimento. Entretanto, pessoas que perdem mais do que 2 centímetros no intervalo de um ano, ou
4 centímetros em qualquer período de tempo, a gente tem que ter uma suspeição muito forte de que isso seja fratura vertebral em decorrência da osteoporose. Doutor, o senhor falou, claro, da menopausa. Isso tem um impacto direto por causa das mulheres? As mulheres que são os principais, enfim, as pessoas que mais sofrem com essa doença? O hormônio feminino, ele é muito importante para a manutenção da saúde do osso. Quando a mulher deixa de produzir os hormônios estrogênios, né, com a falência do ovário e o aparecimento da menopausa, a falta desse hormônio faz aumentar a perda de osso. Então é por isso que a doença é mais comum nas mulheres. Nos homens, a perda do hormônio masculino ela é bem mais lenta. Normalmente na mulher, a perda do hormônio feminino ele se dá num período de 6 a 12 meses. E no homem essa perda é muito mais lenta. Além disso, o homem tem um osso que é maior do que o osso da mulher. Ele é geometricamente maior. E por conta disso, o osso é mais forte. Então a osteoporose ela é menos frequente no homem. Por outro lado, no homem, a doença ela tende a ser diagnosticada mais tardiamente, porque o homem tem essa característica de não procurar o auxílio médico. A mulher ela vai muito mais frequentemente ao médico e eventualmente diagnostica a doença mais precocemente. As fraturas do quadril, quando elas acontecem no homem, elas causam um risco de morte 2 vezes maior do que a mesma fratura numa mulher. Então, nesse tema da osteoporose, a gente costuma dizer que o homem é o sexo frágil. A mulher ela é muito mais acometida, mais frequentemente a gente vê osteoporose na mulher, mas no homem a doença ela é mais negligenciada e eventualmente o diagnóstico é tardio. Doutor, falando sobre prevenção, no caso das mulheres, existe terapia de reposição hormonal? Essas terapias ajudam a prevenir a osteoporose? Esse tema é um tema que eu acho mais importante, porque aí a gente vai conseguir combater de forma mais contundente a doença. E é importante que a gente esclareça alguns mitos. Um hábito de vida saudável, com uma dieta rica em cálcio, né, cuja principal fonte alimentar é o leite e seus derivados, exposição solar adequada, não fumar e fazer atividade física regular, ajudam a manter a saúde dos ossos. Nas mulheres, como a gente entende que a perda do hormônio feminino ela é o principal fator que leva ao aparecimento da doença, por ocasião da menopausa, é importante que a mulher faça o rastreamento da doença. E habitualmente isso é feito com a solicitação do ginecologista, que vai pedir um exame chamado densitometria óssea. Havendo sinais de perda óssea à densitometria, com o início da doença, que é a fase da osteopenia, há necessidade de alguma intervenção farmacológica. E isso a gente vai vendo de acordo com o diagnóstico clínico, laboratorial e através do exame de densitometria óssea. É importante a gente entender que a dieta rica em cálcio é super importante para aqueles indivíduos que não conseguem ingerir leite e derivados por conta de alguma alergia ou por alguma intolerância, e existe a possibilidade da gente fazer o uso dos suplementos de cálcio, suplementos de vitamina D. Esses suplementos, eles são adjuvantes, eles são importantes para o tratamento da osteoporose, mas eles por si só não garantem que o indivíduo não terá a doença. Então, cálcio e vitamina D são elementos muito importantes para a prevenção e para o tratamento, mas eles em si, eles não tratam a osteoporose. Doutor, o grande desafio, imagino, porque as pessoas no Brasil, em relação ao tratamento médico, em relação ao SUS também, o SUS está preparado para receber essas mulheres que procuram esse tratamento, que querem se prevenir? Imagino que o setor público tenha muita dificuldade, não só para a prevenção, mas também para depois, se a mulher sofreu uma queda, alguma coisa nesse sentido, que essas pessoas tenham o acompanhamento ideal, não é? É por isso que essa nossa fala, essa nossa conversa é muito importante. Porque quando a gente for tratar as fraturas, os custos serão obviamente maiores. Nós temos hoje 2 grandes desafios na osteoporose. O primeiro é fazer com que se entenda que as fraturas elas têm uma causa. Então, as fraturas por fragilidade, por queda da própria altura. Em pessoas com mais de 50 anos, a gente precisa suspeitar da osteoporose e a gente precisa tratar a osteoporose. A fratura ela não é um evento puramente mecânico que
o cirurgião ortopedista engessa ou faz uma cirurgia e corrige a fratura e aquilo acabou. Na verdade, esse indivíduo que sofre uma fratura, ele tem uma chance de 20% de sofrer uma nova fratura em 12 meses. Então, esse é o primeiro grande desafio. Aquela ponta, a osteoporose é como se fosse um grande iceberg. A ponta visível são os indivíduos fraturados. E muitos deles não são tratados. No Reino Unido, apenas 40% das fraturas por osteoporose no quadril saem do hospital com uma prescrição de tratamento para osteoporose. Ou seja, existe um cenário onde a fratura acontece, ela está na cara do médico e a gente eventualmente negligencia o diagnóstico da doença. Debaixo dessa ponta visível de pacientes com fratura, existe uma grande massa de indivíduos que tem a doença silenciosamente não manifesta. Eles têm a fragilidade no osso, mas ainda não houve o cenário, não houve o tempo para que a fratura se desenvolvesse. A fratura é um evento mais tardio. E é importante que a gente reconheça e identifique esses indivíduos. Como identificaremos? Utilizando os fatores de risco clínico. Então, mulheres, depois da menopausa, é um fator de risco. Indivíduos de raça branca têm um risco maior e de raça amarela, asiática. Eles têm um risco maior do que os indivíduos de raça negra, os indivíduos afrodescendentes. Os indivíduos que fumam, os indivíduos que ingerem bebidas alcoólicas em excesso. Excesso aí entendido como mais do que 2 doses de bebida alcoólica por dia, ou o equivalente de mais do que 14 doses de bebida alcoólica numa semana. Esse excesso é prejudicial ao osso. Indivíduos que têm doenças inflamatórias, do tipo artrite reumatoide, doença pulmonar obstrutiva crônica, as doenças inflamatórias do intestino, todos esses indivíduos precisam fazer o rastreamento da doença. Além disso, os indivíduos que têm uma história familiar de fratura. Se a minha mãe ou o meu pai tiver uma fratura no quadril, o meu risco de ter osteoporose e também vir a desenvolver uma fratura é 8 vezes maior. 8 vezes. Então, por conta disso, quando há uma história familiar de fratura, a gente precisa também fazer o rastreamento da doença. Outro fator de risco importante é o baixo peso. A mulher com compleição corpórea mignon, a mulher pequena, é uma mulher que tem um risco maior de ter osteoporose. E nas mulheres jovens, todos aqueles cenários onde há uma diminuição da produção dos estrógenos, né? Como na anorexia nervosa, como na síndrome do atleta, que eventualmente tem uma diminuição dos estrogênios e para de menstruar. Então, toda vez que há uma diminuição da menstruação, seja na sua frequência, seja no tamanho do ciclo, é importante a gente pensar também que isso tem um efeito sobre o osso. Doutor Charles, todas essas observações são muito importantes, mas eu queria que o senhor desse uma recomendação, por exemplo, para um jovem, uma pessoa que tem 30, 35 anos, um homem, uma mulher, que obviamente não tem qualquer tipo de problema físico, ósseo. O que ela deve fazer? Ela tem que se preocupar desde cedo ou só tomar conhecimento da doença e mais para frente, assim que a mulher tiver a menopausa, ela deve começar a procurar um médico? É possível já começar a pensar desde cedo, fora todas essas orientações que o senhor deu, atividade física, alimentação? É importante a gente entender que o diagnóstico da doença, ele se faz pela presença da fratura ou por uma redução da quantidade de osso medido no exame chamado densitometria. A densitometria ela está indicada em todas as mulheres com 60 anos ou mais e em todos os homens com 70 anos ou mais, independentemente de fatores de risco. Se o indivíduo tem algum fator de risco que a gente comentou previamente, essa densitometria ela vai estar indicada mais precocemente, ou seja, antes dos 60 na mulher e antes dos 70 nos homens. Como medidas preventivas, é muito importante, falando do indivíduo adulto jovem, a gente não negligenciar uma dieta rica em cálcio. É extremamente importante. O cálcio é um elemento que constitui a maior parte da fração inorgânica do osso, do componente inorgânico. Quais são os alimentos? Os alimentos ricos em cálcio são majoritariamente o leite e derivados. Um indivíduo jovem, ele precisa em torno de 800 a 1.000 miligramas de cálcio por dia. Mulheres, depois da menopausa, precisarão de 1.200. E os homens, depois de 70, também 1.200. Um copo de leite, ele nos dá 300 miligramas de cálcio. Uma porção de iogurte, uma porção dessas comerciais, também nos dá em torno
de 250 a 300 miligramas de cálcio. Uma fatia de 30 gramas de queijo, uma fatia grossa de queijo, nos dá também em torno de 300 miligramas de cálcio. As outras fontes ricas são os vegetais verdes. Por outro lado, a absorvabilidade, né? Ou seja, a capacidade do organismo absorver o cálcio dos vegetais, ela é menor. Então, os vegetais verdes escuros, eles são ricos em cálcio. Mas a título de comparação, o que a gente pode entender é que o equivalente a 1 copo de leite seria mais ou menos o equivalente a 8,5 copos de espinafre cozido, né? Então, quando a gente pensa numa dieta rica em cálcio, se nós formos basear essa dieta apenas nos vegetais, a quantidade a ser consumida será muito maior e virtualmente é quase impossível ingerir isso. É importante a gente lembrar que o leite desnatado, ele é rico em cálcio, ele tem até um pouquinho mais de cálcio do que o leite integral, porque no integral tem um pouco mais de gordura, no desnatado sai a gordura e o conteúdo de cálcio ele aumenta um pouquinho. Então muitas pessoas acham que o leite desnatado ele não é forte, ele não tem substância, como se fala, né? Como normalmente a gente comenta, mas na verdade ele é bastante rico, tanto em proteínas quanto em cálcio. As porções lácteas sem lactose, elas também têm habitualmente o mesmo conteúdo de cálcio do que as porções que têm lactose. A lactose é importante para a absorção do cálcio, mas na ausência da lactose esse cálcio também é absorvido. Então, de uma forma geral, uma dieta saudável deve conter em torno de 3 porções de leite e derivados por dia para que a gente atinja lá aquele requerimento de 1.000 miligramas de cálcio. Quando isso não é possível, a melhor forma de cálcio que a gente tem é o cálcio da dieta. Quando nós não conseguimos através da dieta, nós podemos então suplementar e eventualmente utilizar vários suplementos que são disponíveis e que são seguros e que estão associados a uma melhor saúde óssea. Doutores, e para a gente encerrar aqui a nossa conversa, falando sobre o Dia Mundial, no dia 20 agora de outubro, que não é nesse domingo agora, é no outro, alguns eventos aqui em São Paulo, enfim, algumas feiras, algumas discussões que vão ser feitas aqui em São Paulo. Quem está preocupado, o que a pessoa deve fazer? Vai ter aquele atendimento em praças, em locais públicos? Como é que isso vai se dar? No domingo do dia 20 de outubro, a Abraço estará no metrô Paraíso, na estação do metrô Paraíso. Lá nós teremos tendas de atendimento que vão prestar orientações à população que lá aparecer. Orientações no sentido de nós vamos utilizar uma ferramenta chamada ferramenta Frax, que mede o risco de fratura e mede o risco do indivíduo ter osteoporose. É uma ferramenta baseada em web, onde a gente coloca as características clínicas do doente ou do paciente, e nós investigamos se esse indivíduo, se essa pessoa tem um risco aumentado de fratura. A gente vai também utilizar o ultrassom do calcânio, que é um instrumento para fazer o rastreamento da doença. Então nós convidamos a todos que venham conhecer um pouquinho mais acerca da osteoporose. É importante que todos nós, e principalmente mulheres depois da menopausa, indivíduos mais idosos, né, os indivíduos sêniores, se preocupem com isso e que discutam com seus médicos e que questionem: doutor, será que eu tenho osteoporose? Será que eu tenho alguma fragilidade no osso? E a partir desse questionamento, o médico pode eventualmente se tornar mais ciente do risco do paciente, discutir isso e fazer o diagnóstico precoce. Perfeito. O doutor Charles Eldan é presidente da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo e professor da Unifesp, reumatologista, que deu orientações aqui para os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Doutor, muito obrigado pela visita, um excelente fim de semana e até uma próxima. Muito obrigado a todos os ouvintes e obrigado a você, Thiago. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Aguardamos a todos, né, nesse dia 20, que é um dia de combate à osteoporose, que estejamos todos juntos, né, fazendo o diagnóstico precoce e combatendo a doença. Muito obrigado. 9h.